Olá, eu sou a Bruna da WTB. Tudo bem com você? Não é segredo para ninguém que o assunto principal desde março de 2020 é a pandemia de coronavírus. Várias medidas e protocolos foram estabelecidos pelas nações com o intuito de diminuir os impactos da pandemia nos diversos setores, como saúde e economia, por exemplo. Antes, várias discussões foram abertas a respeito das medidas que eram ou não cabíveis, como o uso da máscara, distanciamento social e a eficiência dessas medidas no cenário que nós nos encontrávamos. Hoje, além de tudo o que já foi introduzido à nossa rotina para nos protegermos, nós temos a vacina como aliada. Porém, enquanto existem países com doses suficientes para a população, como nos Estados Unidos, que tem de sobra doses da Pfizer, Moderna e da Janssen, que é a dose única, existem outros que caminham a passos lentos e descoordenados, como tem acontecido aqui no Brasil. O Instituto Butantan, por exemplo, teve que paralisar a sua produção por quase um mês por falta de insumo, já que a matéria-prima básica para a produção da vacina, o chamado ingrediente farmacêutico ativo, conhecido pela sigla IFA, demorou a ser liberado na China. A Fiocruz passou por algo semelhante com os insumos para produzir o imunizante da farmacêutica AstraZeneca. E devido a essa demora e série de atrasos nas datas das vacinações, muitos brasileiros avaliam as possibilidades de fazer as malas e partir para países onde a vacinação esteja mais avançada e, inclusive, liberada para turistas. E assim nasce o turismo da vacina, que é o turismo que tem como objetivo a imunização. Nos Estados Unidos, a vacinação está sob responsabilidade de cada estado. Em Nova York, o imunizante está sendo distribuído em centros de vacinação móvel em pontos turísticos como Central Park, Times Square, Brooklyn Bridge, e ainda incentiva com ingressos para atrações, jogos de beisebol e museus para quem aderir à campanha. Na Flórida, o estado mais visitado pelos brasileiros, apesar de a regra oficial ser a de oferecer a vacina para residentes, não pede comprovante de residência e é fácil ouvir relatos de turistas vacinados em Miami, por exemplo. Além desses dois citados, 17 estados dos Estados Unidos já permitem vacinação de turistas. E vale lembrar que os Estados Unidos não estão recebendo viajantes que partem do Brasil, com exceção de residentes e de alguns vistos específicos. Sendo assim, os brasileiros devem fazer quarentena de 14 dias em locais como México e Caribe, para então poder entrar no país. Existem outros países que estão investindo no turismo de vacinação, como é o caso da República de San Marino, localizada dentro da Itália. O Panamá estuda vacinar turistas no segundo semestre de 2021 com doses da AstraZeneca, Pfizer, Coronavac e Sputnik V. A Sérvia já possui relatos de que pessoas dos países vizinhos estejam se locomovendo para se vacinar contra a Covid, já que em certas datas o país tem aberto seu calendário a não cidadãos. Outros países planejam programas de turismo da vacina em breve, como a Rússia, que está na contramão da maioria dos países europeus, oferecendo vacina para qualquer pessoa que queira se vacinar. Mas ainda está com as fronteiras fechadas tanto para o Brasil como para grande parte do mundo. As Ilhas Maldivas, que é muito dependente do turismo, anunciou que pretende vacinar os turistas que chegarem lá. Apesar da medida ainda não ter data, ela faz parte de um plano do governo chamado 3Vs, do inglês Visit, Vaccinate and Vacation, que do traduzido pode ficar visitar, vacinar e passar férias. Mas por enquanto as regras seguem brandas. Cuba também afirma que passará a oferecer a sua vacina, a Soberana 2, aos turistas. Porém, a vacina ainda está em fase experimental e a iniciativa não tem data para começar. Tudo isso, lógico, levantou vários questionamentos, como o custo, o risco e também alguns dilemas éticos. Enquanto os Estados Unidos possuem cerca de 60% da população vacinada entre os adultos, a vacinação no Brasil, por exemplo, avança com dificuldades e apenas 17% dos brasileiros receberam a primeira dose do imunizante. E aí, você viajaria para ser vacinado? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar, seguir e se inscrever. Ficamos por aqui, até a próxima semana e tchauzinho!
Música